Bem, olá a todos. Estamos na nossa aula 10 da disciplina de Fundamentos de Matemática e hoje nós vamos começar um novo tópico chamado relação de ordem. Tá? Vocês vão ver que é um novo tipo de relação e eu sempre vou tentar fazer um paralelo com a relação que a gente já conhece, a relação de equivalência. Tá? Então, vamos começar. Em primeiro, seja R uma relação, então nós vamos definir o que é uma ordem parcial em A. Tá? Então, seja R uma relação em um conjunto A, dizemos que R é uma ordem parcial em A que satisfaz as seguintes condições. Vocês vão ver que a maioria dessas condições já são bem conhecidas. A primeira delas é a reflexividade, x se relaciona com x para todo x em A. A segunda, essa daqui é que é a novidade para vocês, que é a chamada antissimetria. Ela diz o seguinte: se x se relaciona com y e y se relaciona com x, então x tem que ser igual a y. Tá? Essa é a condição chamada antissimetria. E a última condição, é bem conhecida de vocês também, é a transitividade. Se x se relaciona com y e y se relaciona com z, então x se relaciona com z. Tá? Então, uma ordem parcial é isso, é uma relação que satisfaz três condições, tá? Assim como a relação de equivalência, certo? A diferença é esse axioma aqui, o axioma 2, a condição 2, que em vez de ser simetria, é a antissimetria que a gente pede. Então, vamos ver aqui algumas observações. Tá? Questão de notação. Tá? Do mesmo jeito que a gente colocou uma notação própria para a relação de equivalência, a gente também vai colocar uma notação para a relação de ordem. Tá? Então, quando R é uma relação de ordem, em geral adotamos essa notação aqui. Ó. É esse menor igual mais curvado. Tá? Ele não é aquele menor igual tradicional que você conhece. Ele é um pouquinho mais curvado. Isso aqui é só para deixar claro que não é exatamente aquele menor igual que você conhece. Tá? Então a gente escreve ele um pouquinho diferente assim, ele mais curvado. Tá? E essa relação aqui está entre parênteses, que em geral a gente vai chamar só de ordem parcial. Tá? Um conjunto número de uma ordem parcial, aí fica implícito que se trata de uma relação. Então, vamos seguir mais algumas observações. A primeira, quando x se relaciona com y, está por uma ordem parcial, então a gente diz que o x é menor ou igual que o y, ou que x precede y, certo? Essa notação aqui é a que a gente já conhece da ordem tradicional, né, dos números, menor ou igual e precedência. E o menor estrito, que é a notação, a gente tira essa barrinha aqui de baixo, aí a gente usa essa notação para dizer ó, que o x é menor ou igual que y, mas que o x é diferente do y. Tá? Esse aqui é o conhecido menor estrito. Certo? E note que esse menor estrito aqui ele não é uma ordem parcial em A. Tá? Basta você pensar um pouquinho, é bastante fácil de você perceber que ele não satisfaz alguma das condições lá de ordem, né? Parcial. Certo? Então, só para deixar claro, o menor igual ele é uma relação de ordem, é uma ordem parcial, mas o menor estrito não. Aí aqui fica para você pensar um pouquinho o porquê disso aí. Quais são as condições que esse menor estrito falha. Mais outra aqui, questão de notação, tá? Esse aqui seria o maior igual, tá? Eu nem coloquei aqui porque a gente não vai usar muito, mas isso é só para deixar registrado, né? Y, esse símbolozinho x significa que o x é menor igual que o y, tá? Aqui você só inverte a ordem, tá? E esse aqui seria o maior igual, né? Y maior igual que x. E esse aqui seria o maior estrito, certo? Y maior que x significa que o x é menor que o y. Tá? Então veja que tudo isso aqui, todas essas novas notações, essa aqui, essa e essa, todas elas se traduzem, podem ser definidas a partir da ordem parcial. Tá? Então isso aqui são só anotações extras, mas tudo se resume à nossa ordem parcial. Então, seguindo, a nossa segunda definição de hoje, que a gente vai abordar hoje, é de conjunto parcialmente ordenado, tá? Que a gente chama simplesmente de poset,
tá? Que seria a sua sigla para seu nome em inglês. Tá? Então a gente usa a conjunto parcialmente ordenado ou chama simplesmente de possete. Tá? O que seria um possete? É um conjunto munido de uma ordem parcial. Tá? Então seria esse par aqui, ó, conjunto e ordem. Certo? Um conjunto munido de uma ordem a gente chama de um possete. Tudo bem? Então veja só, até agora a gente definiu o que era uma ordem parcial e agora a gente definiu o que é um conjunto parcialmente ordenado ou um possete. Tá? Então veja que tudo isso vem de ordem parcial. Agora, uma observaçãozinha aqui, bem tranquila de você ver. Se você tem A um possete, tá? E B um subconjunto do A, então esse B com a ordem induzida também é um possete. Tá? Porque vejam só, se você considerar essa ordem aqui nos elementos do B, como a ordem nos elementos de A satisfazem as três condições, reflexividade, antissimetria e transitividade para os elementos de A, em particular, também satisfaz para os elementos do B. Tá? Então, por isso que o B, unido com essa ordem, também é um possete. Ou seja, essa ordem induzida é uma ordem sobre o B, por isso que o B também é um possete. Tá? Então, para ilustrar, tá, essas duas definições que a gente deu até agora, vamos ver aqui alguns exemplos. Tá? E o primeiro deles não poderia ser diferente, o primeiro deles é a ordem tradicional dos números que a gente conhece. Tá? Então, seja A o conjunto dos números reais, x e y em A, então a gente define x é menor ou igual que y, somente se o x é menor que y, onde esse menor ou igual aqui é a ordem usual dos números. Tá? Então, você está definindo a relação de ordem como sendo a própria ordem dos números que você conhece. Tá? E a gente sabe que a ordem usual ela satisfaz as três condições de ordem. Tá? É claro que todo número é menor ou igual que ele mesmo, que se um número é menor ou igual que outro e esse outro é menor ou igual que o original, então eles são iguais, ou seja, vale a antissimetria e também vale a transitividade. Tudo isso para a ordem usual dos números. Tá? A gente sempre usou isso aí. Claro que aqui a gente está usando esse conhecimento um pouco mais intuitivo. Tá? Um pouco mais intuitivo da desigualdade nos reais. Tá? E aqui eu estou usando o conhecimento que você já tem, que você sempre usou. Tá? Mas se você está sentindo uma falta de uma demonstração um pouco mais elaborada, lembrando, toda vez que a gente aborda R, você vai trabalhar com R de forma mais profunda no curso de análise real. Tá? Lá você vai ver direitinho, lá vai ser definida essa ordem aqui, tá? Que você sempre usou mais de forma intuitiva, lá eles vão de fato definir, tá? Bem direitinho. Então aqui, toda vez que a gente trabalhar com R, a gente vai ter que usar alguns conhecimentos mais intuitivos, já que vocês não pagaram a disciplina de análise real ainda. Tá? Então, basta você usar o conhecimento que você já sabe. Tá? Você sabe que a desigualdade para números satisfazem aquelas três condições. Portanto, ela é uma relação de ordem. Como ela é uma relação de ordem em R, então R munido com essa relação é um possete, tá? É um conjunto parcialmente ordenado. E aqui vale destacar que, pela nossa observação anterior, se R munido com essa ordem é um possete, então se você pegar o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais, todos eles munidos com essa ordem também vão ser possetes. Tá? Então aí você já tem vários exemplos aí de conjuntos parcialmente ordenados. E aqui, exatamente nesse exemplo aqui, vale fazer uma comparação com a relação de equivalência. Tá? Deixa eu tentar fazer essa comparação. Deixa eu pegar aqui. É um diagramazinho básico de forma mais intuitiva, tá? Só para você entender um pouco, só para você guardar essa informação mais de forma intuitiva. Deixa eu tentar fazer aqui um diagramazinho. Essa aqui é a nossa igualdade. Feinha. Deixa eu ajeitar aqui. Isso aqui seria a nossa igualdade, tá?
a igualdade usual que a gente conhece. E essa aqui seria a relação de equivalência. A gente sabe que a relação de equivalência é uma generalização da noção de igualdade. Tá? A igualdade é uma relação de equivalência. E como seria esse diagrama aqui para a relação de ordem? Tá? Vamos tentar fazer aqui. Aqui, ó, você teria a ordem usual, menor igual usual, certo? Menor igual para números. E aqui, ó, isso tudo aqui seria a nossa, o mais arredondadozinho, tá? Vou colocar aqui assim. Fazer de novo. Seria o menor mais arredondado, sim. Que significa a nossa relação de ordem, tá? Então isso aqui é para você fazer um comparativo, tá? Aqui a relação de equivalência, ele é uma generalização da ideia de igualdade, e relação de ordem é uma generalização da ordem dos números que você conhece, tá? Então isso aqui é para a gente fazer uma comparação do que cada relação está generalizando. Então aqui você vai ver que tem vários outros tipos de ordem que não são necessariamente a ordem para números, tá? A gente vai definir aqui também ordem para conjuntos, tá? Para cartesiano de conjuntos. Então a gente vai ter uma gama de possibilidades aqui que fogem da nossa desigualdade tradicional, da nossa ordem tradicional para números, tá? Então isso aqui é só para você fazer um comparativo. Posso até registrar aqui. Equivalência. Pronto, agora foi, tá? Isso é só para fazer mais um resumo para vocês. Aqui tá relação de ordem. Relação de ordem, ela abstrai, ela é uma generalização da ordem tradicional dos números, e relação de equivalência é uma generalização da igualdade para números, tá? Isso é só para fazer esse comparativo. Então, seguindo aqui, esse foi o nosso primeiro exemplo, assim como igualdade foi o primeiro exemplo lá para a relação de equivalência, a desigualdade de números é o nosso primeiro exemplo para a relação de ordem parcial. Então, vamos ver alguns exemplos aqui um pouco mais elaborados. Tá? A desigualdade, vamos definir aqui uma ordem para conjuntos. Tá? Então, seja um conjunto não vazio e P de A o conjunto das partes de A. Então, para x em y nas partes de A, nós definimos que x é menor ou igual que y, se e somente se x está contido em y. Então, essa relação ela é de fato uma ordem parcial nas partes de A. E a gente chama essa ordem de ordem da inclusão. Tá? E a gente denota simplesmente por contido. Tá? Em vez de usar esse menor ou igual, essa notação tradicional, a gente usa a notação original, que é o contido. Tá? Então, vamos verificar isso. Então, antes disso, só para usar a nossa segunda definição, se essa inclusão aí ela é uma ordem parcial, isso significa que o conjunto das partes munido dessa inclusão é um possete. Então, vamos verificar que de fato a inclusão é uma ordem parcial. Então, para isso, você já conhece o caminho, tá certo? Se você entendeu bem lá como verificar uma relação de equivalência, então você consegue verificar, você já sabe os passos aí para verificar que é uma relação de ordem. A única diferença que você vai modificar lá no caminho é a segunda condição. Em vez de você verificar a simetria, você vai verificar a antissimetria. Então vamos lá, os passozinhos aqui, reflexividade, tá? É claro que x é menor ou igual que x, certo? Porque x está contido em x, tá? Teoria básica aí de conjuntos. A antissimetria, certo? Lembre-se, você precisa de
duas hipóteses na antissimetria, x menor ou igual que y e y menor ou igual que x. Tá? Isso significa, traduzindo para a nossa relação de equivalência, para a nossa relação de ordem candidata, né, a relação de ordem desse exemplo, isso significa que x está contido em y e y está contido em x. Tá? E a gente sabe também, por teoria básica de conjuntos, que isso significa que o x é igual a y. Tá? E, portanto, vale a antissimetria. Por fim, a transitividade. Tá? As hipóteses você já conhece. X menor ou igual que y menor ou igual que z. Então, traduzindo novamente para o que a gente tem nesse exemplo, isso significa que x está contido em y e y está contido em x. Aí você sabe também que o conjunto menor, obviamente, vai estar contido no maior. Então, x está contido em z. Ou seja, x é menor ou igual que z e, portanto, esse menor ou igual definido pela inclusão é uma ordem parcial nas partes de A. Tá? Então, veja que nesse exemplo aqui você não fez praticamente nada, certo? Só verificou o padrãozinho mesmo, mas o que você usou no fundo foi já o conhecimento básico de teoria de conjuntos. Tá? Mas esse exemplo aqui, embora a gente tenha feito quase nenhuma conta, digamos assim, esse exemplo aqui ele é importantíssimo. Tá? Se você quer guardar na sua mente um exemplo de ordem parcial, tá? Que não é a ordem usual, é essa aqui. Tá? Esse é o seu modelozinho de relação de ordem parcial, certo? É a inclusão de conjuntos. Tá? Importantíssimo essa ordem. Tanto é que a gente deu um nome para ela, né? Olha aqui, ó, ordem da inclusão. Toda vez que eu falar ordem da inclusão, você sabe que a gente está ordenando pela inclusão de conjuntos. Então, seguindo aqui, vamos ver um exemplo um pouco mais elaborado. Tá? Um exemplo no cartesiano, R cartesiano R, que a gente vai chamar de A. E a gente define... para AB e CD pertencentes a A, a gente define que AB é menor ou igual que CD, se e somente se o A é menor estrito que C, ou seja, a primeira coordenada. A é menor estrito que C, as primeiras coordenadas, ó, você tem essa desigualdade estrita. Ou, se A for igual a C, então você olha as segundas coordenadas. B menor ou igual que D, aqui. Tá? Então você tem isso. Essa desigualdade, essa relação definida dessa forma. Então, essa relação ela é uma ordem parcial em A. Tá? Então, agora você vai ter que verificar. De fato, essa daqui você vai aplicar as três condições e vai usar mais um conhecimentozinho do que nos dois exemplos anteriores. Por isso que esse aqui é um exemplo bom, para você entender um pouco mais, sentir um pouco mais o que é uma relação de ordem. Tá? Então, se esse menor ou igual aí é uma ordem parcial em A, certo? Lembrando que A é R cartesiano R, então R cartesiano R munido com essa ordem é um possete, tá? É um conjunto parcialmente ordenado. Então, ó, ingredientes para verificar que é uma ordem parcial. É os mesmos ingredientes que a gente precisava lá para verificar relação de ordem, tá? 3 elementos arbitrários. Então vamos lá. Primeira condição é a reflexividade. Reflexividade. AB é menor ou igual que AB, pois, veja só, você não tem essa primeira condição aqui, mas você vai ter essa segunda condição aqui, ó. A é igual a A e B é menor ou igual que B. Tá aqui, registrado. Certo? Por definição, isso significa que AB é menor ou igual que AB. Então, reflexividade, ok. Simetria. Hipóteses. AB menor ou igual que CD e CD menor ou igual que AB. Então, você tem que traduzir o que significa essas hipóteses para a nossa relação aqui. Ó. Vamos colocar aí, se AB menor ou igual que CD, significa isso aqui, ó, A menor estrito que C, ou A igual a C e B menor ou igual que D. E a segunda desigualdade, que é CD menor ou igual que AB, significa isso aqui, ó, que C é menor estrito que A, ou que C é igual a A e D menor ou igual que B. A gente usou só a definição até agora da relação de equivalência.
Então veja, a princípio você tem 4 possibilidades aí. Olha, você tem A menor estrito que C e C menor estrito que A menor estrito que C. Vou fazer aqui, ó, essa condição e essa condição e essa, depois essa condição com essa e essa condição com essa. Isso te dá o total de 4 possibilidades. Mas você vai ver que na verdade você só vai ter uma, que as outras não podem ocorrer. Vamos lá. A primeira delas seria A menor que C e C menor que A. Tá? Isso não pode acontecer. Tá? Esse menor estrito aqui só pode acontecer ou A é menor estrito que C ou C menor estrito que A. Isso não pode acontecer ao mesmo tempo. Tá? Lembrando que esse menor igual aqui que a gente está usando é o menor igual dos números reais. Tá? É o menor igual que você já conhece. É a desigualdade tradicional que você conhece. Tá? E a gente sabe que essas duas coisas aqui não podem acontecer ao mesmo tempo. Portanto, esse caso não pode ocorrer. Segunda possibilidade. A menor estrito que C e C igual a A. Ou também não pode acontecer. Se A é menor estrito que C, então A é diferente de C. Tá? Então A não poderia ser igual ao C, então essa possibilidade também não ocorre. Terceira, A igual a C e C menor estrito que A. Certo? Também não pode acontecer, pelo mesmo motivo do caso anterior. Então a gente vai aqui para a única possibilidade que de fato tem condição de acontecer. Tem possibilidade de acontecer, que seria A igual a C, seria essas duas últimas aqui, né? A igual a C e B menor igual que D, e C igual a A e D menor igual que B. Então veja só, daqui você tira duas informações. Primeiro, que o A é igual a C, C igual a A é a mesma coisa. Então, A igual a C. E a segunda, ó, B menor igual que D e D menor igual que B. Ou seja, ambos são iguais. Lembre-se, a desigualdade dos números reais, ela é uma relação de ordem parcial. Certo? Portanto, vale a antissimetria, por isso que B é igual a D. Então, você concluiu, ó, tanto que A é igual a C, está aqui, quanto que B é igual a D, tá aqui. Portanto, por igualdade de par ordenado, você vai ter que o AB é igual ao CD. E aí você concluiu a antissimetria, certo? Do exemplo. Lembre-se, você partiu de AB menor ou igual que CD e CD menor ou igual que AB. E você acabou de concluir que o AB e o CD são iguais. Portanto, você provou a antissimetria. Então, vamos para a transitividade, certo? Que é a última parte desse exemplo. Transitividade você já sabe como conduzir, tá? AB menor ou igual que CD e CD menor ou igual que XY. Então, o que você precisa fazer agora é traduzir o que isso significa para esse exemplo. Vamos colocar aqui. Significa que o A é menor estrito que o C, que o A é igual ao C e o B é menor ou igual que o D. E essa segunda desigualdade significa que o C é menor estrito que o X, ou que C é igual a X e D é menor ou igual que Y. Tá? Lembrando que aqui eu só fiz traduzir essas duas desigualdades aqui. Tá? Que significa esses elementos se relacionarem via essa relação. Então, mais uma vez, ó, vamos ter 4 casos possíveis. Tá? E nesses casos aí a gente não vai precisar, não vão ser casos impossíveis, tá? Cada um deles pode de fato acontecer, mas então a gente vai chegar onde a gente quer em cada um desses casos, tá? Onde que a gente quer chegar, certo? A gente está falando da transitividade, então a gente quer mostrar que o AB é menor ou igual que o XY. Isso é onde a gente quer chegar, nessa condição aí. Então vamos lá, primeiro caso seria o A menor que C e o C menor que X. Tá? A gente sabe que isso implica que o A é menor que o X. Tá? Lembrando que esse menor estrito aqui é o menor igual da ordem tradicional que a gente conhece dos números. Certo? É o menor igual, só que A é menor ou igual que C, mas A é diferente de C. Certo? Mas em particular isso aqui é um menor igual. Tá? Então, vale a transitividade aqui também. Tá? Você sabe que vale a transitividade para a desigualdade de números, e é isso que a gente está usando aqui. E você quer provar a transitividade, não é para a desigualdade tradicional de números, você quer provar a transitividade para esse menor igual aqui, ó, que a gente definiu nesse exemplo.
Tá? Então isso tem que ficar claro para vocês, certo? Tem que ficar claro o que você já sabe, certo? Que é o que? A desigualdade para números, certo? Isso você pode usar, conhecimento que você já conhece, e a gente está usando esse conhecimento para provar essa desigualdade aí, tá? Que não é para números, a gente está provando essa desigualdade aí para pares ordenados, certo? Que é para R cartesiano R aí. Então, ó, usando aqui a transitividade dessa relação para números, essa relação de ordem de números, você vai ter que o A é menor que o X, certo? Mas se o A é menor que o X, então o AB é menor ou igual que o XY. Por quê? Ó? Satisfaz a primeira condição, as primeiras entradas, você vai ter essa desigualdade, ó, A menor estrito que X, certo? Então, pela nossa definição de relação, isso significa que o AB é menor ou igual que o XY. Próximo caso. A menor que C e C igual a X. Então, obviamente, isso vai implicar que o A é menor que o X. Tá? E mais uma vez, pela definição, AB é menor ou igual que XY. Nossa terceira possibilidade, A igual a C, B menor ou igual que D e C menor que X. Tá aqui. Então vamos ver. Se A é igual a C, então mais uma vez você vai obter aqui, de graça, né, rapidinho, que o A é menor que o X. Mais uma vez, A menor que X implica que AB é menor ou igual que XY. Por fim, a nossa última possibilidade, A igual a C, B menor ou igual que D, e C igual a X e D menor ou igual que Y. Tá? Vamos ver o que a gente consegue tirar daqui. A gente consegue tirar que o A vai ser igual a X, certo? Porque ambos são iguais a C, e que o B é menor ou igual que o Y, pela transitividade da ordem usual. Então, ó, vamos registrar isso aqui. A igual a X e B menor ou igual que Y. Então, por definição da nossa relação, nesse exemplo, você vai obter que o AB é menor ou igual que o XY. E, portanto, ó, em todos os casos, né, nós mostramos que o AB é menor ou igual que o XY. Portanto, isso é válido, portanto, você acabou de verificar a transitividade para esse exemplo. E uma vez que você provou a reflexividade, a antissimetria e a transitividade, nós concluímos que essa relação é de fato uma ordem parcial. Tá? E, portanto, o R2, que é o R cartesiano R munido com essa ordem, é de fato um possete. Certo? E com isso, portanto, é uma ordem parcial. Certo? Com isso, a gente encerra essa primeira aula sobre a relação de ordem. Tá? Esse é um tópico bem interessante, bem importante para vocês, porque a nossa grande meta, vamos dizer assim, falando de ordem, é chegar no lema de Zohr, tá? Que seria o tópico que vai fechar essa primeira parte aí do curso. Então é importantíssimo que você entenda bem o que é uma relação de ordem, os exemplos que foram dados aqui. Tá? Em breve eu vou disponibilizar a lista para vocês começarem a praticar, verificar que uma dada relação é de ordem, é uma ordem parcial ou não. Tá? Na próxima aula, logo na próxima aula, nós já vamos falar sobre ordem total, tá? Que é uma ordem parcial com uma condição a mais. Tá? Então todos esses tópicos vão ser bem mais explorados nas próximas aulas. Tá? Então com isso a gente encerra a aula de hoje. Até a próxima, pessoal. Valeu!